O mundo está cada vez mais perigoso e imprevisível. Então, o que temos a lhe dizer logo de início é que fique esperto, porque podem estar querendo matar você. Nós vamos explicar isso detalhadamente para não parecer teoria da conspiração. E mais adiante, nós vamos falar sobre panorama internacional e temas como Cuba e Venezuela. Aguarde um pouquinho. Prosseguindo, não adianta ignorar a realidade. Para equacionar o aumento da população pobre no mundo, há somente duas correntes: a que propõe a inclusão e a que propõe a exclusão. A questão que surge é que a inclusão implica distribuição de renda, e as oligarquias, que já possuem muito mais do que o suficiente para viver, querem cada vez mais. E nem passa pela cabeça delas distribuir renda. Os que querem a inclusão lutam contra as gritantes desigualdades sociais. Há comunistas, entre eles. Lutar contra as desigualdades sociais não significa ser comunista. Significa dar oportunidade a todos, proporcionar oportunidade a todos. E o nome disso é democracia. Como empreendedor digital, eu conheço e convivo há mais de uma década com inúmeros empreendedores, e nenhum deles prega o comunismo. O que nós, empreendedores, pregamos é o direito que todos têm de viver uma vida digna, sem ter que enfrentar miséria e passar fome, se tem comida até de sobra no mundo. E se existe também dinheiro sobrando, só que está concentrado nas mãos de poucos. E achar isso injusto não significa ser comunista. Mas onde é que a coisa pega? Vamos explicar detalhadamente para você entender melhor e ficar menos nervoso se for o caso. Os ricos quase não têm filhos. Eles não querem ter. Alguns querem ter um ou dois no máximo, ou porque gostam de crianças, sim, existem ricos humanos, ou porque querem ter herdeiros para deixar suas fortunas. Os pobres não têm fortuna para deixar e sempre têm mais filhos do que os ricos. E, evidentemente, a pobreza acaba se multiplicando. Alguns dirão: por que então não deixar de ter filhos? Ou então deixar de ter tantos filhos? Vamos explicar isso também. O mundo precisa de crianças. Além de elas serem uma alegria na vida dos pais amorosos, elas também cumprem uma função social e existencial. Se não nascerem crianças, o mundo envelhece cada vez mais. Enquanto em alguns países nascem muitos pobres, já existem países em que a taxa de natalidade é muito baixa. E que, por isso, os governos desses países incentivam e até pagam os casais para terem filhos. Japão, Alemanha, Austrália, Coreia do Sul, Singapura, Eslovênia estão entre os vários países com baixíssima taxa de natalidade. Na Europa, um continente rico, a taxa de natalidade é muito mais baixa do que na África, um continente pobre. E por que os países se preocupam tanto com a falta de nascimentos? Porque a economia se desequilibra. Esta é uma das mais graves consequências para esses países. Um dia, os idosos vão morrer, certo? E se eles são muito mais numerosos do que as crianças e os jovens, quem vai tocar a economia? Quem vai administrar o país? E se isso prosseguir em proporção geométrica, vai chegar um dia em que essa população que toca a máquina da economia simplesmente vai deixar de existir. Veja que o maior problema do mundo são os desequilíbrios, em todos os sentidos. E é por isso que alertamos você para que fique esperto, porque podem estar querendo matar você. Lembra que nós explicamos que existem duas correntes, a da inclusão e a da exclusão? Se você é pobre, a corrente da inclusão quer incluir você e a corrente da exclusão quer excluir você. Isso em si dá origem às guerras ideológicas. Como resolver os desequilíbrios do mundo? Porque você, evidentemente, que é uma pessoa inteligente, já viu que esses desequilíbrios existem, são reais, são inegáveis. É inevitável reconhecer que o nome disso é realidade e que, obviamente, inclui desdobramentos políticos. Inclusão social não significa dar esmola a pobres. Não significa multiplicar e multiplicar e multiplicar programas de assistencialismo que tenham como objetivo manter os pobres na pobreza ou escravizados ao sistema vigente. Inclusão significa garantir de forma efetiva oportunidade a todos de crescerem e de progredirem na vida. E os pobres, evidentemente, já saem para essa corrida em desvantagem, porque a vida deles é incomparavelmente mais difícil do que a vida dos ricos. Dá para negar isso? Já a exclusão significa não oferecer essa oportunidade.
significa enriquecer os ricos e empobrecer ainda mais os pobres, que já são pobres. Significa promover genocídios declarados ou camuflados. É preciso reconhecer também que o problema é muito complexo e que envolve muito mais componentes e características. Por isso, nós costumamos afirmar que ficar reduzindo o mundo às ideologias é uma simplificação de um problema complexo. E é muito mais complexo do que muitas pessoas imaginam fazendo discursos superficiais. Por isso mesmo, é impossível abordarmos tudo em um só vídeo. E essas problemáticas envolvem agora até os avanços tecnológicos. Só mais um alerta: vivemos um problema gigantesco no Brasil. Nossa agenda nessa disputa presidencial é apenas doméstica. Não inclui o cenário internacional, como se o Brasil não fizesse parte do mundo. E quando nós falamos em cenário internacional, não nos referimos a Cuba e Venezuela, como você verá daqui a pouco. Enquanto discutimos aqui os nossos problemas domésticos, países poderosos discutem lá fora os destinos do mundo. E nós já podemos adiantar que 2019, segundo previsões dos analistas lá de fora, será um ano dificílimo, de muitos desequilíbrios. Não duvide disso. No nosso debate sucessório, continuam sendo mencionados Cuba e Venezuela. Você sabe o que significam esses dois países para as grandes potências internacionais? Nada. São encarados apenas como dois moleques, dois molequinhos, né? Nos quais eles dão um peteleco quando se intrometem na conversa de adultos. Você já reparou que se fala obstinadamente em Cuba e em Venezuela, mas não se menciona a Argentina, um país muito mais importante no âmbito da América do Sul, governado por um direitista cuja política tem fracassado e que enfrenta uma crise gravíssima que se acentua do ponto de vista cambial, que é uma coisa grave na América do Sul? E por que será que não citam a Argentina? Será porque o governo lá é de direita? Será que é porque fez um acordo com o FMI e está no maior buraco? Você sabia que no cenário internacional, os países que têm peso nessa discussão do mundo, por motivos diversos, são a China, os Estados Unidos, a Rússia e países como a Alemanha e a Itália, na Europa. Um continente que, por sinal, também está à beira de uma grande crise, prevista até como mais grave do que o desastre econômico recente na Grécia. Lembra? É recente. Você acredita que os destinos do Brasil e do mundo são traçados aqui dentro? Nada disso, eles estão sendo traçados lá fora. E se você não se deu conta, eu lhe digo, os dois candidatos são vistos com muita reserva e incerteza lá fora, por razões completamente distintas. Pois é, nós continuamos sendo vistos como quintais lá fora, quintais dos poderosos. Mas você não se preocupa com o que acontece no quintal da sua casa? Nem por isso ele deixa de ser quintal. É assim com eles. E se você acha que só o socialismo enfrenta e gera crises, você nunca acompanhou o que acontece no mundo capitalista. Pois é, pense em tudo isso. E enquanto você pensa, visite também o nosso site sucessoefortuna.com.br. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário. E se inscreva no canal, mas não deixe de acionar o sininho para ser notificado por e-mail cada vez que um novo vídeo for postado.